Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui novamente, e novamente, e novamente. Graças a Deus podemos ter esse encontro, podemos refletir um pouquinho sobre os ensinos que a doutrina espírita nos traz, e assim nós vamos indo. Vamos tocando na medida do possível, tudo que podemos fazer de melhor por nós mesmos será sempre uma bênção. Então já agradecemos que estão conosco, Laura, que está conosco, Ivete, o pessoal que já está chegando para somar forças, né? Márcia, Tânia, sempre uma alegria nós somarmos força e estarmos juntos nesse aprendizado eterno, porque verdadeiramente é algo eterno para nós. Assim, meus amigos, nós vamos tirar um som aqui para não dar eco. Vamos lembrar que hoje a nossa noite é uma noite de reflexões sobre o livro dos médiuns. E nós estamos que é o capítulo 24, que trata da identidade dos espíritos. E como eu dizia, é bem para demonstrar a preocupação de Kardec com relação às comunicações mediúnicas que se faziam na época. Bem, vamos fazer primeiramente a nossa prece para podermos iniciar bem a nossa noite. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz esteja em nós, nos envolvendo, pacificando os nossos corações, iluminando as nossas consciências. Que Jesus, o Mestre amado, esteja presente através dos amigos espirituais que velam por nós, nos trazendo boas intuições, nos trazendo a força necessária a modificar o nosso modo de ser. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, então. Terezinha, Dilza, Jane, vamos ver o pessoal que está aqui, Carlinhos, Sebastiana, Marcos, são muitos amigos, Cláudia conosco, Rosângela, e assim, Cidinha chegando também, assim estamos juntos neste capítulo 24. Vocês sabiam que nós já fizemos 112 vídeos desses, 112 encontros desde o dia 19 de março que estamos aqui? Hoje é o 113º encontro. Olha quanto nós já fizemos. Parece brincadeira se a gente pensar que foi tanta coisa assim. Imagine 113 encontros, quantas coisas nós pudemos aprender, quantas coisas nós pudemos refletir, e graças a Deus, entre tantas dificuldades que o momento tem trazido, nós conseguimos 113 encontros sequenciais, sem falharmos. Isso é uma alegria e uma misericórdia divina para com a nossa necessidade de crescimento. A semana passada eu me equivoquei no final do vídeo quando eu disse que nós iríamos ver do capítulo 24 o item 266, que trataria da pergunta sobre a natureza e identidade dos espíritos. Não, 266 nós já vimos, 267 são apenas 2 itens, e este item que vai falar sobre perguntas sobre a natureza e identidade dos espíritos é o item de número 268. Eu falo isso porque muitos gostam de seguir no próprio livro. E embora a gente não pegue na íntegra aquilo que está ali registrado, a gente tira alguns pontos para reflexão, mas dá para seguir perfeitamente. Então, o nosso item de hoje é o item 268, que são as perguntas sobre natureza e identidade dos espíritos. Nós chegamos a refletir um pouquinho sobre o primeiro item, primeira pergunta deste item, que era a seguinte: por qual sinal podemos reconhecer a superioridade ou inferioridade dos espíritos? Foi a pergunta que Kardec fez ao mundo espiritual. E a resposta deles, trazendo aqui, como eu disse, pensando pela linguagem. É o conteúdo,
é a forma de falar, é isso que vai identificar com quem estamos lidando, o que ele está trazendo na sua linguagem. Espíritos superiores, diz ali o mundo espiritual a Kardec, nunca se contradizem e só tratam de coisas boas. Então, queremos saber se um espírito é superior ou é inferior, se é um espírito bom ou não, observemos o que ele está falando. Se ele nunca se contradisse, sempre ele está dentro daquele tom, daquela apresentação que ele faz, e a proposta dele é de tratar coisas boas, ele é um espírito superior. É uma criatura melhor. Porque os espíritos inferiores vão usar de leviandade, palavras chulas, não vão se sustentar na defesa daquilo que eles apresentam como verdadeiro. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E isso também, eu acredito, particularmente falando, que se presta a observarmos espíritos encarnados. Vamos lá a mais uns boa noites aqui, porque o pessoal chegou e depois eu vou falhar com eles. Edna, boa noite. Regiane, boa noite. Vladimir, boa noite. Seu Antônio, boa noite. Terezinha, Cidinha, Beth, boa noite a todos, amigos. E voltando então àquilo que Kardec nos alerta pela linguagem e dizendo, espíritos superiores não se contradizem e só vão mesmo tratar de coisas boas, porque eles só querem o bem. Diz ali o livro dos médiuns, essa é a sua única preocupação. Promover o bem, onde estiver, com quem estiver, da melhor forma possível. E os espíritos inferiores, então relata Kardec, estão dominados pelas ideias materialistas. Quanto mais materialista, quanto mais apegado à matéria, quanto mais envolvido com isso, é um sinônimo de inferioridade. Preste atenção, isso não é um sinônimo de maldade, percebem? Não significa que esse espírito inferior é um espírito mau. Ele é inferior na escalada do espírito que vai para a angelitude. Ou seja, ele está muito próximo das coisas materiais, embora não necessariamente seja uma criatura do mal. Suas manifestações se ressentem da sua ignorância e imperfeição. Ele desconhece, ele ignora. Ignorância aqui é no sentido de ignorar mesmo, de não ter conhecimento, de não ter sabedoria. Então, a inferioridade está associada a essa falta de conhecimento das coisas. E também vai se ressentir da sua imperfeição, das imperfeições que ele está trazendo neste ou naquele ponto, a sua fala sempre vai se ressentir disso. Só aos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixão. Quanto mais elevado na escala espírita é aquele espírito, quanto mais próximo do estado de espíritos angelicais, quanto mais ele ascende, ele sobe na escala, mais ele tem conhecimento das coisas e mais ele tem capacidade para julgar os fatos, os acontecimentos sem paixão, porque nós sim nos envolvemos com paixão com aquilo que fazemos. E é por isso que vamos a embates, é por isso que discutimos, porque somos apaixonados pela causa que estamos abraçando e às vezes essa paixão nos impede mesmo de ter um olhar isento, né? Um olhar mais justo, mais ponderado sobre as coisas. Os espíritos superiores não. Eles não é que são frios, mas não se deixam vencer pelas paixões. Eles têm uma visão mais clara dos fatos e vão julgar com mais imparcialidade e de conformidade com a lei divina. Esse era o item que nós chegamos a falar alguma coisa na semana passada e vamos para a próxima pergunta. Boa noite, Terezinha, Marcelo, Edith, boa noite, Gil, boa noite a todos os amigos que estão conosco nesse instante. Edith, que está aqui também. Bem, segunda questão. O conhecimento científico de um espírito é sempre uma prova de sua elevação? Às vezes, né?
encontramos pessoas com um cabedal de conhecimento fantástico. Aqui, entre encarnados, é uma necessidade de apresentar todos os diplomas possíveis, mesmo de cursinho de fim de semana. O povo junta diploma para mostrar conhecimento. Mas a questão de ter esse acervo de conhecimentos mais variados ou específicos, não importa, é sinônimo de um ser uma criatura elevada, é prova de que ele é um espírito elevado? E os espíritos dizem não. Todo esse conhecimento na Terra, todo esse conhecimento que levamos da Terra, de todos os cursinhos que fizermos na Terra, de tudo que estivermos apresentando na Terra, tendo oportunidade de conhecer, não será sinônimo de elevação para nós. Não será. Acabamos de dizer que hoje estamos fazendo a 113ª aula, encontro. Vídeo. São 113 vídeos falando sobre a doutrina, falando sobre Jesus, falando sobre moral, falando sobre o conhecimento. E às vezes nós vemos perguntas de quem parece que não assistiu nem o primeiro ainda. E eu não estou falando de pessoas novas, chegando agora. Estou falando de pessoas que já estão nos 113 encontros. Com esse acervo já de tantos encontros gravado, porque ele pode estar trazendo muita ainda imperfeição, como do mundo material, muitas coisas, diz Kardec, muitos vossos vícios e preconceitos. E vício e preconceito é sinônimo de inferioridade do espírito. Aí a gente mesmo pode ir olhando, vamos olhar para nós mesmos e dizer o quanto eu tenho de vícios em mim, quais, em que intensidade eles agem na minha vida, não importa. Ótimo, deu uma paradinha, mas travou aqui também, a Silvia dizendo que travou lá, travou aqui também, Silvia, no nosso, mas eu acredito que daqui para frente não vai travar mais. Nós demos uma arrumadinha aqui, vamos ver que daqui para frente ele continue melhor. Vamos esperar. Cláudia dizendo travando muito, mas vamos esperar que daqui para frente siga melhor. Então, a segunda questão levantada é a seguinte: há pessoas no mundo invejosas e orgulhosas. Pensas que ao deixá-lo perdem esses defeitos? Será? Está continuando essa questão número 2 do conhecimento científico e de trazer preconceitos e vícios. E aí, continuando nessa resposta, os espíritos rebatem com uma pergunta para Kardec, dizendo que no mundo existem pessoas orgulhosas e invejosas. E será que Kardec estava pensando que porque desencarnou, vai estar tudo certo? Se livrou de todos os defeitos? Não, não. Com certeza, não. Resta-lhes, diz o livro dos médiuns, principalmente as que alimentaram fortes paixões, aquelas mais apegadas às coisas materiais ou aos preconceitos ou aos vícios, resta-lhes uma espécie de atmosfera que as envolve e conserva todas essas coisas más. Lembra-se da questão do umbral ontem? Não era o estado de consciência que carregou todas essas coisas más, que promove em torno da criatura uma ambientação de acordo com aquilo que ele está projetando da própria consciência? E aqui nós estamos vendo em O Livro dos Médiuns os espíritos dizendo: resta aqueles mais apegados à materialidade, às fortes paixões, aos vícios e às situações, uma espécie de atmosfera que os envolve. Que atmosfera é essa? André Luiz chama isso de psicosfera. Campo mento-eletromagnético, ou seja, há um campo em torno de nós, formado pelos pensamentos, pelas correntes elétricas e magnéticas que nós produzimos através dos nossos sentimentos, das nossas vibrações. Cada um constrói esse campo próprio para si mesmo, para habitar, para estar com eles.
Um desenho infantil, desenhos infantis de um modo geral, aqueles antigos gibizinhos ou desenhos animados, coisa assim, mostravam sempre, por exemplo, a criança, vamos colocar aqui a Mônica do Cebolinha, que é uma coisa mais conhecida nossa. Momentos em que a Mônica tinha um anjinho e um diabinho. E os dois ali tentando passar alguma influência, porque ela tinha sido desagradada em alguma coisa, fosse a Magali, fosse o Cebolinha, que tinham brigado com ela, e ali naquela hora ela tem os dois, o diabinho e o anjinho. Esse é o campo mental que nós criamos. A quem vamos dar ouvido? Vamos continuar com a briga mental? Então, olha a psicosfera que nós estamos formando. Densa, escura, se pudéssemos desenhar, seriam raios e trovões e tempestades, aquelas nuvens cinzas pesadas, é isso que nós estamos criando. No campo da mente, do magnetismo, da nossa energia magnética, no campo da eletricidade que os nossos átomos estão produzindo. Está aqui, para que a gente entenda que vamos ficar presos, porque criamos, resta-lhes, sobra ao desencarnado, ao desencarnar, sobra em nós uma espécie de atmosfera, que é essa psicosfera. Por isso que diz que aqui nós podemos fazer todas as caras e bocas do mundo, vestir a fantasia de santinho, mas para os espíritos não, porque eles não estão olhando para nós, vendo esta aparência desse nosso persona atual. Eles vão ver esse campo mental em torno de nós, que é a nossa própria aura, emanação das nossas vibrações. E por ali, pelas cores que apresenta, pelos raios, energias que apresenta, pelos quadros mentais que estão clichetados ali, nossa, já leram tudo sobre nós, até o que nós não sabemos. Eles já conseguiram identificar, porque nós estamos carregando esse estandarte com a nossa impressão ao vivo e a cores 3D, para que o mundo espiritual enxergue quem verdadeiramente somos. Aí a coisa pega mesmo. Claro que pega, porque aí é que fica difícil, não tem como esconder. Criamos isso em nós. É bem o ditado de Jesus: por fora sepulcros caiados, por dentro cheios de podridão. Por fora vasos limpos, por dentro cheio de podridão, cheio de água podre. E no ditado mais antigo da nossa turma aqui, dos nossos pais, nossos avós, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. O que isso significava? Exatamente o que o Livro dos Médiuns está dizendo. De que temos uma aparência externa, que podemos fazer a maquiagem que quisermos, usarmos de todas as possibilidades e recursos do embelezamento na nossa vida atual, mas esse mundo mental nem sempre condiz com aquilo que está sendo mostrado externamente. Então, nós temos que tomar cuidado com essa espécie de atmosfera que nos envolve e que vamos carregar na desencarnação, e que conserva todas as coisas más, os ódios, os rancores, as mágoas, os melindres, desejo de vingança, egoísmo, vaidade, inveja, está tudo clichetado, tudo clichetado, carregando isso como formas vivas, ainda com força sobre nós. Esses espíritos imperfeitos são mais temíveis que os maus. Olha o que é que o Livro dos Médiuns nos aconselha a ter atenção. É pior esses imperfeitos que se apresentam com uma aparência e que são assim de verdade. Se pudéssemos ver o íntimo da criatura, iríamos ficar assustados. Por fora, uma aparência, e eles são pior que os maus, porque o mal é mal logo de cara. Ele está na proposta de fazer o mal, ele quer destruir. E o outro é réptil, né? Ele vai se arrastando,
ele vai traindo, ele vai enganando. Isso é muito mais perigoso. Então, o livro dos médiuns chama a atenção dos médiuns, porque é o livro dos médiuns e de todos nós, com relação a esses espíritos. São mais temíveis que os maus. Na sua maioria, por que é que eles são temíveis? Porque na sua maioria juntam a astúcia e o orgulho à inteligência. Aí eles aprontam. Por isso eles são piores. Porque simplesmente eles atuam dessa forma. Boa noite, Anderson. Deus abençoe. O Anderson chegando aqui. O Gil também dizendo ali, mais uma vez a vaidade predominando. Nós temos que tomar esse cuidado. É isso que o médium precisa tomar muito cuidado. Porque eles vão impor a astúcia e o orgulho associado à inteligência. Pelo seu pretenso saber, se impõe a pessoas simples e ignorantes. E o simples aqui não é simples, vamos dizer, classe social. Não é isso não. Porque às vezes quando a gente fala pessoas simples, pensa-se numa classe social menos favorecida. Não, é a pessoa que não tem maldade, é a pessoa que aberta, ela aceita tudo como verdadeiro. Então, são simples, não maldam, não tem um olhar de atenção. São aqueles que Jesus chamou de lobos em pele de ovelha. E a pessoa simples não percebe que são lobos em pele de ovelha, ela vai comprar como ovelha mesmo. Por conta disso, é que eles acham mais facilidade. E ignorantes, quer dizer, não conhece. Ignorante aqui também não é pejorativo. É uma constatação da falta de conhecimento de determinados assuntos. Nós podemos conhecer alguma coisa de um assunto. A Cidinha usou a palavra ideal, obrigada, são ingênuas. As simples são ingênuas. Obrigada, eu adoro que vocês sempre me ajudam a encontrar o caminho certo. E a gente precisa, viu? Para poder ficar mais claro para todo mundo a linha de raciocínio, nós temos que ter a ajuda dos universitários. É uma beleza. Então, gente, aqui a gente vê essa condição de simples ignorantes que Jesus fala. São ingênuas e desconhecedoras dos fatos. E por desconhecer é que passam, aceitam tudo como verdadeiro. Então, a Marcelo está dizendo, é por isso que temos que trabalhar na lei do amor, vencendo o orgulho e lutando contra nossas más inclinações. E é verdade, Marcelo. É verdade, porque é só assim que a gente vai escapando disso tudo e construindo uma psicosfera mais saudável, mais limpa, com imagens melhores das nossas atuações, vibrações melhores, para que a gente desencarne melhor também e possa continuar a trajetória. Então dizia Kardec a respeito, os espíritos diziam a Kardec a respeito dessas pessoas simples e ignorantes, aceitam sem exame suas teorias absurdas e mentirosas. Eles trazem teorias mirabolantes, passando por criaturas importantes e muito conhecedoras disso ou daquilo, e os simples e ignorantes aceitam, comem com farinha, como é o ditado popular, aceitam tranquilamente esse fato como verdadeiro. Não fazem um exame daquele aconselhamento. Então, para nós todos, a obrigatoriedade não é porque a comunicação veio deste ou daquele espírito que assim se autodenomina. Nós temos que fazer um exame da comunicação, do conteúdo dessa comunicação, para aceitar ou não. E há pessoas que ficam temerosas de fazer isso. Às vezes, em psicografia, já vimos isso acontecer muitas vezes, aquela psicografia é de uma qualidade ruim, ou traz uma orientação torta, ou erros muito grosseiros, inverdades. E aí
muitos querem corrigir e ometem. Não, não pode corrigir. O Espírito fez assim, escreveu assim, é para deixar assim. Não, não é. É para termos o cuidado deste exame. É para não aceitarmos tudo que não tem uma razão de ser, que não tenha lógica, que não tenha sentido, que não seja para o bem. Então, nós temos que tomar atenção com isso. Porque eles vão passando teorias absurdas e mentirosas. Olha, com essa história de pandemia que estamos vivendo, quantas psicografias foram jogadas na rede social com coisas mirabolantes e causando medo, pânico. É um desserviço. Ainda que fossem verdadeiras, é um desserviço. Porque leva o pavor a muitas pessoas. Nós não podemos esquecer que muitas pessoas estão sozinhas em seus lares, sem acesso de família, estão vivendo sozinhas. Ela tinha como meio sair para o trabalho e agora impedida de sair. E vai cansando muito esse estado de coisas. E a pessoa já vai ficando temerosa com os acontecimentos. Aí vai o outro colocar mais lenha nessa fogueira. Nem é justo, nem é caridoso. Por isso é preciso termos cuidado, sermos mais conscientes, mais responsáveis. É isso que o livro dos médiuns chama a atenção dos médiuns para isso. Ivone, boa noite. Isabel, boa noite. Júlio, Márcia, boa noite a todos. E continua então na resposta os espíritos dizendo: embora não prevaleçam contra a verdade, entravam à marcha do espiritismo. Porque a verdade, ela vai prevalecer, mas hora menos hora ela aparece. Lança-se uma novidade, uma teoria, uma orientação meio mirabolante, e daqui a pouco a verdade surge e a gente vê que aquilo não tinha o menor sentido de ser. Então ela não vai prevalecer contra a verdade sempre prevalece. Mas ela entrava à marcha do espiritismo, ela depõe contra o espiritismo. O espiritismo poderia estar usando a possibilidade da comunicação para orientação, para encaminhamento, para a palavra saudável, para dar ciência às pessoas da necessidade de mudarem, trabalharem em si mesmas, valores outros, reformularem seus pensamentos, suas atitudes. Então, tudo isto ela vai entravar, porque é uma coisa de tão má qualidade, complicando a vida de muitas pessoas. Além disso, os médiuns se enganam com as comunicações ingenuamente quanto ao mérito dessas comunicações. Os médiuns se enganam, eles aceitam como verdadeiro, acabam enganados, não verificam o mérito das comunicações, exatamente porque falta estudo. Um ponto de reflexão, de estudo, de discussão, de poder conversar sobre aquele tema, de levarem em discussão com o grupo o que acham, o que não acham, como é isso ou aquilo, enfim. E para distinguir o verdadeiro do falso, é que devemos convergir toda a nossa atenção. Esse é o recado dos espíritos. Para distinguir o verdadeiro do falso, nós precisamos convergir, fazer o ponto, toda a nossa atenção. Nós costumamos lembrar a expressão centro espírita. Centro é um ponto de convergência dos espíritas, dos ensinos espíritas. É este ponto importante para nós. Então, função também do centro espírita ou do grupo mediúnico, que é o centro de encontro de tantas criaturas, é distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Só que, e diz o codificador, é que devemos convergir toda a nossa atenção. Nós podemos olhar tudo na casa espírita, a parede, o quadro, que se está bom ou não está, se tem água, se não está, se está limpinho, se está sujo,
mas não nos ocupamos verdadeiramente de estudar essas mensagens que chegam, essas comunicações nos trabalhos e convergir nossas reflexões para distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Falhamos nisso. E por falhar nisso, muita coisa vai passando como verdadeira. Então, Marcelo está dizendo, julgo necessário conhecermos a doutrina a fundo. Sim, mesmo que a gente não consiga tão fundo, viu, Marcelo? Porque eu acho que nós passaríamos esta encarnação e mais um punhado para conhecer, mas pelo menos aquilo que pudermos nos aprofundar com a condição desta encarnação atual, para que as reuniões mediúnicas possam identificar nos espíritos seu discurso. Ou se aqueles que estão presentes ali estão seguindo o Evangelho do Cristo, e o Evangelho do Cristo é a proposta da carta do bem, a carta do amor. Está correto o seu pressuposto, assim todos pudessem pensar dessa forma. Esse é o ideal, que cheguemos a este ponto de reflexão. É este o convite que o Livro dos Médiuns está fazendo desde o começo aos médiuns, aos dirigentes de trabalho, aos dirigentes das casas espíritas, aos espíritas em geral, às pessoas que se debruçam sobre os lances da mediunidade, de um modo geral. Vamos observar, vamos ver o conteúdo que está ali, então, chegando até nós. Bem, já vimos que essas perguntinhas aqui do item 268 do Livro dos Médiuns são perguntinhas puxando a nossa orelha. Puxando a nossa orelha para o despertar da nossa consciência, a responsabilidade e a visão melhorada através dos estudos e desse diálogo que precisa haver, dessa conversação. Às vezes, quando um fato, uma comunicação é levada ali até pelo próprio grupo onde ela se deu para um entendimento maior, uma discussão sobre aquele assunto, o médium se melindra. Ele se melindra, porque imagine, estão questionando a mediúnica. Ninguém está questionando a comunicação mediúnica. Está se questionando o que foi comunicado. É isso que está se questionando. Mas nós precisamos ter atenção. Sônia, boa noite, saudades. Está chegando agora, está ótimo. Estamos juntos, isso é o que importa. Na questão número 3, muitos espíritos se apresentam com nomes de santos ou personagens conhecidos. Claro, já vimos muito disso. Psicografias assinadas com nomes importantes, pomposos às vezes, ou nomes que mereçam crédito de santidade, de espiritualidade maior, mesmo psicofonias, enfim, nós estamos acostumados a ver isso sim. Então muitos, e vejam que nós estamos falando de uma pergunta feita lá no século XIX, quer dizer, já acontecia. E de lá para cá parece que não mudou tanto assim não. Muitos espíritos se apresentam com nomes de santos ou personagens conhecidos. O que devemos pensar disso? Será mesmo? Será verdade? Kardec perguntou isso ao mundo espiritual. Eliana, boa noite, também saudades, viu? Então, ele perguntou, o que devemos pensar disso? E eles responderam, todos os nomes de santos ou personagens conhecidos não bastariam para distinguir o protetor de cada criatura. Então, se cada um está dando uma mensagem do seu protetor, né, do seu anjo de guarda, do espírito mentor, guia, não importa o nome que deem, não importa. Mas aquele que é tido como o orientador espiritual, que inspira aquela criatura na sua fala, na sua escrita, não importa. Então, ele diz assim, olha, todos os nomes de santos ou personagens conhecidos da história não seriam suficientes para distinguir o protetor de cada criatura. Não dá um para cada um. Não dá, porque tem muito mais encarnado aqui do que desencarnado. Então, não daria. E quais são os santos ou nomes importantes? Se nós fôssemos às enciclopédias e fizéssemos um levantamento dessas criaturas veneráveis que a história registrou, quantos nós teríamos?
para uma população de bilhões de criaturas encarnadas. O que vocês acham? Então os espíritos nem responderam diretamente, mandaram Kardec fazer uma continha. E nós também. Essa continha não bate, não daria para isso. São poucos os espíritos de nomes conhecidos na Terra. Então ele vai justificar por que muitas vezes usam um nome assim. Não que sejam a própria criatura, mas porque há nomes que hoje a gente não reconheceria. Pensemos na época do Cristo. Na época do Cristo, um nome em hebraico, em aramaico, que a gente nem consegue pronunciar, ou de um Egito antigo, ou de um hinduísmo antigo, ou de uma China antiga. Criaturas boas estiveram nessas civilizações. Os maias, os celtas, nós não sabemos identificar esses nomes. E outros tantos que seriam extrafísico terreno, que o nome não identificaria, não representaria nada para nós, porque não conseguiríamos identificar como um nome próprio. Não saberíamos dizer. Então, estes podem se utilizar de um nome mais comum para estar conosco, para ser entendido por nós. É por isso que quase sempre não dão os seus nomes. Se a mensagem é boa, se a palavra é boa, se o ensino é bom, não interessa o nome. E se fica mais fácil usarmos um nome qualquer para identificação, que assim seja. Que assim seja. Usam o de um homem que conheceis e respeitais. Então eles vão se utilizar dos nomes não como uma apropriação indébita, não é isso, e nem como maldade, para facilitar o contato, facilitar a fixação daquele nome do ensino para as criaturas. Edna, seja bem-vinda, tá tudo certo entre nós. Na quarta questão, Kardec perguntou, esse empréstimo de nome, vejam bem que é aquilo que acabamos de dizer, não pode ser considerado uma fraude? Não são criaturas que estão fraudando? O Gil dá um ótimo exemplo, mas aqui o caso nós sabemos por que Humberto de Campos se intitula Irmão X, não é? Porque a sua família entrou na justiça querendo direitos autorais da obra da Boa Nova mesmo, que foi mandada por Humberto de Campos através de Chico e queria os direitos autorais, porque ele era um conhecido literato brasileiro, que assim queriam. Então, por conta disso, ele passou a assinar Irmão X, porque daí ninguém vai querer os direitos autorais. Mas é assim, fica mais fácil. Escolhem um nome que ficará mais fácil para ser identificado. E aí a pergunta que vem no item 4 é essa, mas isso não será uma fraude? Usar um nome alheio para se apresentar, não será uma fraude? E os espíritos respondem assim, olha, seria se feito por um espírito mau que desejasse enganar. Então veja que existem condições, por isso que o julgamento não pode ser apaixonado. Quando temos que julgar alguma coisa, nós precisamos ter conhecimento e nos isentarmos o máximo possível das paixões pelas causas que defendemos. Porque nós poderíamos precipitadamente dizer, sim, é uma fraude, está enganando, e os próprios espíritos não. Se ele não tem a intenção de fazer nada ruim, sendo para o bem, Deus permite que se faça entre os espíritos da mesma ordem essa troca de nomes, pois entre eles existe solidariedade e similitude de pensamentos. Ele pode usar o nome, representar ou apresentar-se com o nome da outra pessoa, com a qual ele identifica no conhecimento, no pensamento, na mesma faixa vibratória. Então ele não estaria maculando o nome da outra pessoa com leviandades ou qualquer coisa desse tipo, porque ele estaria
na proposta do bem, se utilizando do seu cartão de visita para, em nome dele, trazer, ou no nome da condição especial em que ele se encontra, trazer o mesmo pensamento. É isso que nós temos que entender. Então, existem situações e situações. Aquelas condenáveis e as outras plenamente aceitáveis. Somos nós que temos que ir percebendo isso. Ele vai continuar com esse tipo de insistência para melhor identificação na questão de número 5, quando ele diz: quando um espírito protetor se apresenta como São Paulo, o apóstolo, né? Por exemplo, não é certo que seja o espírito ou a alma do apóstolo esse nome, então não é ele, não é certo. Olha, eu sou Paulo de Tarso, da Silva, de Souza. Eu sou Paulo de Tarso de quê? Eu sou o apóstolo Paulo de Tarso? Ou não, eu sou o apóstolo Paulo de Tarso, que segui Jesus, doutor da lei, e ele faz toda a sua apresentação, seu mise-en-scène. Isso garante que seja mesmo este apóstolo? Há um viés de pessoas que abraçaram o espiritismo, depois seguiram outras linhas de pensamento, onde eles não aceitam qualquer tipo de comunicação. É só de apóstolos, seres divinizados, seres elevados. A questão é, o que estão fazendo com isso? É para atender um grupo pequeno ou seria em favor de uma humanidade? Porque se for para atender um grupo pequeno, é pedir muito que espíritos desse nível possam estar ali para atender pequenas causas particulares. Isso não é cafezinho na mesa da cozinha, por favor. Mas se fosse para abraçar grandes causas, mesmo um grupo pequeno, poderia ser verdade. Se fosse para levar alguma coisa muito bom, aí seria verdade. Então, a questão foi essa: se apresentar como São Paulo, nós podemos admitir sim que seja o apóstolo desse nome? E os espíritos de cara respondem: de jeito nenhum. Há milhares de pessoas que disseram ter São Paulo como anjo guardião ou outro santo. Exclusividade da proteção do apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios. Imagine que beleza, né? Seria uma beleza. Mas exclusividade? O que importa se o Espírito que vos protege é da mesma elevação do apóstolo Paulo? Importa quem é? Se é do mesmo grupo, se é da mesma condição espiritual, se é uma criatura tão boa, tão elevada quanto, tão trabalhadora no bem quanto. Precisa ser aquele um? Não pode ser um outro com nome totalmente desconhecido? Não poderia ser um nome lá da época do Cristo? É alguém, é Jeremias que está aqui. E daí? Quer dizer, tem o mesmo discurso, tem a mesma fala. Nós não podemos esquecer um detalhe, que nas cartas paulinas, chamadas cartas paulinas, epístolas de Paulo, que compõem o Novo Testamento, então nós não estamos falando de qualquer carta, nós estamos falando de uma escrita da época do cristianismo primitivo e que compõe todas essas cartas. Paulo, Pedro, Tiago, eles escreveram cartas às primeiras comunidades. Mas quando nós vamos às cartas de Paulo, e aí nós temos assim, a carta aos Filipenses, Paulo estava preso. Será que foi ele mesmo que escreveu ou será que foi Filemon ou algum dos seus discípulos que escreveu o pensamento dele para orientar aquela comunidade? Então veja que mesmo naquela época, poderia um dos seus seguidores responder à comunidade solicitante da orientação com o pensamento de Paulo, que eles bem conheciam, e
assinando como se fosse Paulo. Então existem cartas de Paulo que paira dúvida ter sido de próprio punho ou ter sido através de um dos seus discípulos. Mas o que importa? Elas estão ali compondo o Novo Testamento, porque o conteúdo delas é bom para nós. Então não importa se foi verdadeiramente próprio punho de Paulo, ou se ele estava doente, ou impedido, ou preso, e um dos seus escreveu como se fosse ele, dando as orientações que habitualmente ele daria, sem falhar com a fidelidade ao seu pensamento. É isto que nós temos que olhar. Não importa quem está assinando, importa o que está sendo trazido. Então, muitos poderiam usar este ou aquele nome e não sendo apenas uma criatura fiel àquele pensamento. Quanto importa se o Espírito que vos protege é da mesma elevação do apóstolo Paulo, quanto mais um Espírito é elevado, mais se multiplica seu poder de irradiação. Isso é muito importante para nós, porque no próprio livro dos Espíritos fala isso. O Espírito irradia o seu pensamento. Todas as criaturas que estiverem na mesma frequência vibratória naquele instante irão captar este pensamento. Não estará exclusivo da presença em um grupo apenas e não no outro. O pensamento é foi jogado, é como um sinal hoje, fica tão mais fácil para a gente entender, porque é como um sinal de rádio ou de televisão, imagem, som, jogados por uma antena. E conforme a emissora, a antena é mais potente que a outra, então o alcance desse pensamento é muito maior que o outro. E todo mundo que estiver sintonizado naquela frequência vai captar o pensamento, vai captar a imagem, vai captar o som. Porque é uma frequência vibratória de sons e imagens. Então o Espírito irradia o seu pensamento. Quem estiver naquela frequência vai conseguir captar esse pensamento, identificando aquela criatura como autor, mas não quer dizer necessariamente que ele esteja presente ali e não em outro lugar. Estará em múltiplos lugares. Jesus irradiava o seu pensamento e muitas pessoas conseguiam captar esse pensamento e poder então ajudar outras pessoas. Vamos lá, boa noite, Helena, conosco, Terezinha, Edith, boa noite a todos. Continuando, dizia então o livro dos médiuns, né, que era possível mais se multiplicar a irradiação do poder espiritual, mental dessa pessoa. E um espírito protetor de ordem superior pode então tutelar centenas de encarnados. Centenas de encarnados. Puxa, mas pode? Como? Kardec dá um exemplo interessante porque ele usa uma coisa material. Ele fala do notório. Notório era o cartório de notas, era a contabilidade de época. E ele diz, notórios na Terra cuidam de negócios de 100 ou 200 famílias. Negócios materiais, herança, dinheiro, os bens, as propriedades, os negócios. Isso era feito por um contabilista da época, que era um notório. E ele cuidava da contabilidade de várias famílias, como os contadores hoje, os escritórios de contabilidade, cuidam mesmo de negócios de várias empresas, várias firmas, várias pessoas. Ele é e cuidando de várias criaturas com o mesmo modo de proceder, com a mesma direção de cuidados do seu trabalho. Então, se isso acontece e eles conseguem cuidar, para os espíritos, então, eles estariam menos aptos para cuidar da direção moral de muitos? Seriam menos que os contadores, contabilistas ou os tabeliões que estão fazendo esse trabalho? Será que eles não conseguiriam moralmente cuidar de
centenas de criaturas, milhares de criaturas ao mesmo tempo, irradiando o seu pensamento? Claro que sim. Claro que sim, que poderiam trazer toda essa ajuda a muitas pessoas. Eles não são, voltamos a dizer, exclusividade deste grupo, daquele grupo, desta pessoa, daquele centro, daquela religião. Não são. Não são. O Cristo se irradia esse seu pensamento, todos os seus ensinos, em todas as tradições cristãs. Em todas. Então ele está cuidando de milhões de cristãos que estão na face da terra, seguindo as suas orientações. Então é possível. Portanto, nós temos que ter atenção com essas coisas, né? Que não teria importância o fato dele se expressar para muitos. E a questão de número 6 nos diz: por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência o nome de santos? E põe lá Santo Agostinho, Santo Antônio de Pada, São José, enfim, vamos ver vários santos registrando comunicações, mensagens, São Francisco. Por que eles tomam? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem dirigem. Se eles se dirigem a um grupo de pessoas católicas que tem todo o respeito, a adoração, o cuidado com os santos da sua tradição religiosa, eles vão se manifestar assim. Vão inspirar, sejam aparições, sejam intuições, sejam inspirações, mas assinando como um daqueles do panteão de santos que aquela doutrina abraça. Se eles vão para as comunidades com espíritos da natureza, que estão vinculados, e eles vão passar uma mensagem boa a essas pessoas, eles vão se nomenclaturar de acordo com aquilo que aquelas pessoas aceitam, para não ferir, para ganhar mais confiança. A mensagem é única, mas às vezes com este nome ou aquele nome, muitas pessoas não aceitariam. Certa feita, estávamos num congresso espírita e foi quando surgiu aquela música do Danese sobre Zaqueu. E o expositor que levou aquela música, para nós era uma novidade, mas a música linda, com uma letra maravilhosa sobre Zaqueu e Jesus, uma coisa que encantava, emocionou, as pessoas logo aderiram à música. Foi uma apoteose aquela música. Foi linda a vibração gerada por aquela música. E Danese era acho que ainda eu não o conheço pessoalmente, mas é evangélico, escreve músicas evangélicas. Linda, linda. E ali todo mundo entusiasmado, maravilhado, e tinha lá uma pessoa perto de nós, dura, feito um 2 de pau, um poste, sem participar dessa vibração de alegria, de entrega ao Senhor, de convívio religioso mais intenso, de expressão de religiosidade. E essa pessoa disse assim: eu não me conformo de num congresso espírita tocarem uma música evangélica. Gente, me perdoe, mas a mensagem da música é lindíssima. Qual é o problema? O conteúdo convida a voltar-se ao Cristo e, como Zaqueu, né? Querer se aproximar de Jesus. A música é maravilhosa, as vibrações que ela gera são maravilhosas. Qual é o problema? Isso é preconceito. Isso é dureza de coração e é não entender nada da proposta espírita. Porque a proposta é que aceitemos tudo que é para o bem, tudo que é para o belo, tudo que é para o amor, tudo que é para a paz. Como rejeitar uma coisa tão linda? Então nós vemos isso. E aí é isso que Kardec está dizendo. Em cada lugar
o espírito bom, aquele anjo da guarda, aquele espírito de luz, aquele santo, vai se apresentar inspirando esse ou aquele, se identificando dessa ou daquela forma, que fará bem a todos. Então, dizia ele, identificam-se com os hábitos daquele a quem dirigem, para impressionar os homens com a crença deles. Impressionar não é no sentido de apoteose, é no sentido de fazer uma impressão na mente com os seus ensinos, em forma, sim, da crença deles, impressionar de acordo com o ensino que ele está trazendo. Meus amigos, nossa hora venceu. Ficaríamos aqui, como vocês sabem, a noite inteira conversando sobre esses assuntos que são extremamente importantes para todos nós, que gostamos muito de trazer para as nossas reflexões, acho que são extremamente importantes e que nós possamos, assim, refletir sobre a nossa vida, sobre o que temos feito, sobre como estamos caminhando. E aí temos uma página de Emmanuel, destas pequeninas páginas, pequeninas grandes páginas. E vamos ler apenas um trechinho da página escrito Vencerás, apenas um trecho dela neste nosso final, que diz assim: se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração, para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Vencemos mais uma noite, vencemos mais um momento de reflexão, graças a Deus. Então, que nós possamos aproveitar ao máximo. O pessoal ainda está dizendo que travou ali, aqui mais adiantado, já o pessoal se despedindo. Nós é que agradecemos muito a oportunidade desses encontros e agora nós vamos começar a contar. Esse foi o 113º encontro. Amanhã, se Deus quiser e assim permitir, estaremos aqui com a obra O Pão Nosso, a lição acho que é a 63, se não me falha a memória, é a 63 e será a nossa 114ª reflexão que estaremos fazendo para aproveitarmos ao máximo. Temos recebido muito, é preciso introjetar na alma para fazermos algo de melhor por nós mesmos e por aqueles que nos cercam. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine, que nossas mentes se abram, despertem para esses ensinos que temos recebido, para produzirmos em torno de nós mesmos o melhor em benefício de todos. Muita paz, Deus abençoe, que a luz se faça em cada consciência, que a paz se faça em cada lar e que a força, a fé e a esperança nunca nos faltem. Deus abençoe a todos.